O negócio é o seguinte. Essa matéria aqui não é para ser difícil, tá? É para ser mais matemática que física mesmo. Então, se você passou em cálculo 1, você já tem conhecimento suficiente para resolver os problemas. O que pode prejudicar um pouco é a interpretação. Mas lá em cálculo 1 também tinha bastante coisa de interpretação, né? Independente de ser Uhum. física. Tinha bastante coisas lá nas partes de taxa, né? Taxa de variação, coisas assim. Você faz uma universidade legal, né? Como é que é o nome dela aqui? Caramba, deixa eu pôr aqui. Ufa. Federal, né? Federal de Uberlândia, terra dos Ubers. Uhum. Então, eu acredito que seja um nível pesado aí, cálculo, né? Toda federal tem um nívelzinho difícil de cálculo. Então, com certeza você tem uma base boa se passou em cálculo. A menos que o professor seja muito gente fina, o que eu normalmente não vejo em federal. Mas vamos lá, vamos resolver esse problema. Um bloco de 4 quilos move-se em linha reta sobre uma superfície horizontal, sem atrito. Então, veja, apesar de nós vermos um gráfico reto, depois descendo, depois reto, depois descendo, no mundo real, o que está acontecendo aqui é simplesmente um bloco indo para frente. Beleza? Então é isso que você tem que ter em mente. Muito bem. Daí, esse gráfico, né, em especial, é um gráfico de força por deslocamento. Então, o que está acontecendo aqui nesse gráfico, né, antes de continuar a leitura do enunciado, você está movendo ele nos 2 primeiros metros desse deslocamento horizontal aí, você está movendo ele, inicialmente, empurrando com 10 newtons de força. Então, newton é uma unidade de força, você está empurrando com essa força aqui, de modo constante, sempre com a mesma força. Mas depois dos 2 minutos, você cansou um pouco. Dos 2 metros, desculpa, você cansou um pouco. E a força está caindo, né? Perceba. Está diminuindo a força, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até que chega na força zero. Não está mais empurrando. E ficou. Veja, o bloco ele continua andando dos 4 metros até os 6, mesmo sem força empurrando. Isso parece meio esquisito, né? Como é que o bloco está andando se não tem nenhuma força empurrando? Mas isso acontece o tempo todo. Se você chuta uma bola, a força foi só na hora do chute. Depois que a bola sai do seu pé, ela continua andando, mesmo sem nada empurrando ela. Concorda comigo? Maravilha. É o que aconteceu aqui. Do 4 para o 6, tá andando sem nada empurrando ela. E depois aconteceu uma coisa meio esquisita. A força ficou negativa. Né? Do 6 para o 8, a força está negativa. Mas isso, de modo geral, não é algo assim impossível de entender. Você também passa por isso, eu acredito, todo dia. Quando o carro freia, né, a freada é uma força negativa, é uma força contrária. Ok? Então, Sim. é mais ou menos isso que está acontecendo no mundo real, só para você entender, né, o que está rolando. Né? Então, por exemplo, aqui ele simplesmente parou de empurrar e aqui ele está freando a coisa, está indo contra o movimento, segurando. Muito bem. Entendido isso, acho que agora a coisa faz mais sentido na nossa cabeça. Calcule o trabalho realizado de 0 a 8. É ainda mais fácil. Por quê? Bem, vou copiar esse negócio aqui. Eu quebrei, né? Deveria ter copiado tudo de uma vez. A gente aprende, né, na escola, no ensino médio, a gente aprende. Sei que você não teve física no ensino médio, mas a gente aprende uma fórmula do trabalho. Trabalho, letra W de work, em inglês, de modo geral, força vezes deslocamento. A gente aprende isso. Tá bom, existem várias fórmulas para o trabalho, existem outras formas dessa mesma fórmula, mas de modo geral é isso. Primeiro, trabalho, né? O que é trabalho? Trabalho é uma força que funcionou. Como assim, professor? Imagina que você vai empurrar uma parede. A força não vai funcionar, porque a parede não vai se mexer.
certo? Então, quando você empurra uma parede, o trabalho é zero. Teve força, mas o trabalho é zero. Muito bem. Agora, se você empurrar com essa mesma força que você empurrou a parede, você empurrar uma garrafinha, né? Uma garrafinha de água, com certeza a garrafinha de água vai se mover. Então, no caso da garrafinha de água, essa mesma força funcionou. Então, isso é o trabalho, beleza? Uma força que funcionou. Se você manja um pouco de inglês, você vai entender que essa tradução trabalho é meio tosca. Por exemplo, a letra que eu estou usando aqui, que os livros usam de modo geral na faculdade, é W, para trabalho. Trabalho, né, em inglês é work. Só que work, ele no inglês, ele não funciona só como trabalho de emprego, assim, vamos dizer, né? O work, ele também é uma palavra que significa funcionar, né? Por exemplo, my computer doesn't work. Meu computador não está funcionando, certo? Bem, então tem a ver com funcionar, igual a força que eu estava dizendo, que funcionou na garrafa, mas não funcionou na parede. Então essa é a ideia de trabalho, tá bom? Uma força que funciona. Muito bem. Agora, essa fórmula aqui, que a gente aprende lá no ensino médio, e provavelmente foi a primeira fórmula que o seu professor passou, ela não vai funcionar nesse problema. Por quê? Porque para ela funcionar nesse problema, a força ela tem que ser constante. Então, se você tiver uma força constante e um deslocamento, é só fazer essa multiplicação e pronto. Acontece que a força aqui não é constante, como a gente conversou, né? No começo ele empurrava com 10, depois foi diminuindo, depois ele ficou até sem empurrar, e depois ele ficou freando, né? Puxando o movimento, indo contra. Então, numa situação dessa que não é constante, e que tem um gráfico, em especial que tem um gráfico, como é o caso aqui, eu acredito que você já deva lembrar e do seu professor falar que o que você tem que fazer é calcular a área abaixo da curva. A gente vai colocar que o trabalho ele é equivalente, não é igual, porque não estamos falando das mesmas coisas, à área. Área. Opa, não é no R o acento, não sou russo. É aqui, né? Beleza? Então, se você souber calcular essa área aqui e essa área aqui, você sabe calcular o trabalho. Beleza? Para calcular a área dessas coisinhas, né, você pode, por exemplo, saber como fazer a área de um trapézio, ou, se você não sabe fazer a área de um trapézio, que não tem problema nenhum, você pode separar isso aqui, né? E daí você vai ter um retângulo e um triângulo. Isso aqui eu tenho certeza que você sabe calcular, a área de um retângulo e a área de um triângulo. Sim. Também tem outro triângulo, né? Muito bem. Acontece que esse triângulo aqui, ele está na parte de baixo, não é mesmo? Então, se ele está na parte de baixo, ele é negativo, beleza? Então, a resposta que você vai ter aqui é uma resposta que você vai calcular, ok? Mas você tem que considerar ela negativa. Ou seja, vai ser a área que você vai calcular aqui positiva menos essa área aqui. Beleza? Sim. Bem, eu falei pra caramba, agora é sua vez. Então, a sua missão vai ser calcular essas áreas e depois fazer a subtração. Beleza? Então, bem, aqui você tem a altura, né? Se precisar, é 10, aqui é 4, né? Então é tudo muito direto, né? Nesse gráfico aqui tá tudo muito bonitinho. Aqui do 6 pro 8 é 2, né? 6 pro 8 é 2. E aqui, né, é 5. Porque tá dizendo, né? Só tô seguindo o que o gráfico tá nos dizendo. Beleza? Então, você tem essa missão. Eu quero que você calcule a área para mim e me diga qual que é o trabalho, né? Por hora eu só quero isso. E daí eu vou querer que você faça isso numa folha e me mande uma foto, tá? Como se você estivesse fazendo uma prova. Tá bom. Daí, quando você fizer, você manda a fotinho, eu vejo se você escreveu bem para uma prova, se eu te daria a nota 10. Então, não tenha problema se errar, não precisa se preocupar, eu não tenho problema nenhum com você errando. O importante é eu saber o que você sabe, o que você não sabe, para poder te ajudar melhor, tá? Então, Tá bom. faça aí sem pressa nenhuma, terminando, manda foto.
Eu mandei a foto. Belezas. Tá. Vamos lá. Você fez uma conta aí e achou a resposta, 25. Foi bem direto ao ponto, né? Na verdade, você achou a área, né? 25. Maravilha. Para complementar a sua resposta, eu diria, eu concluiria, né? Com trabalho. Depois de tudo que você fez, que tá certinho, eu colocaria assim. Então, o trabalho é igual a 25 Joule. Beleza? E nós, o problema, veja, eu tô te dando essa dica para prova, né? Para tu não perder décimos de graça. O problema pediu o trabalho, certo? Ele não pediu a área. Claro, a área está relacionada com o trabalho, mas para concluir a resposta, você precisa dar o que ela pediu, não é mesmo? Imagina você chegar para alguém que não fala de física. ah, o problema aqui pediu trabalho, então eu vou te dizer, a área é 25. Não faz sentido, entende? Tu entende o que eu quero dizer, né? Muito bem. Agora, B. Se a velocidade do bloco é 3 na origem, qual a sua velocidade lá no 8? Muito bem. Tá falando de velocidade, né? Mas esse gráfico fala de força, fala de deslocamento. O enunciado fala também do peso do objeto, né, da massa, sendo mais preciso na minha fala. E do nada ele pede velocidade. Porque existe uma das fórmulas, que é uma das fórmulas mais importantes da física, porque ela se relaciona com muitos assuntos, que é o teorema trabalho-energia cinética. O trabalho total vai ser sempre igual à variação da energia cinética do objeto. E a gente sabe que cinética tem a ver com movimento, ou seja, velocidade. Então é aqui que a gente vai encontrar essa informação. Muito bem. Só abrindo um pouco a fórmula, né? O trabalho total aqui é o trabalho que você encontrou, que é basicamente a área. Enquanto energia cinética, veja, esse triângulo aqui é a letra grega delta. E delta na matemática, na física, na química, significa variação. Então seria energia cinética final. Opa, final eu coloquei um i. Tô meio maluco hoje. Final menos a inicial, beleza? Então, que legal, né? Agora, mas o que é essa tal dessa energia cinética? Ela tem fórmula? Tem. Me diz uma coisa, você está escutando eu falando uns termos assim? Você lembra do seu professor falar sobre energia cinética, essas coisas? Mas não muito. Eu preciso que você fale Se mais envolve, alto, mais perto do microfone. se envolve matemática, eu sei. Se envolve física, eu nunca sei. Nunca lembro. Tá, é que sim, a fórmula é fórmula, né? Vem da física. Mas o que teu professor está passando na faculdade agora? Agora, colisão. Pô, já? Que loucura. Tanto que Ah, eu falei que a prova seria trabalho e energia potencial, mas também vai ter colisão. E não era outro nome? É, trabalho, bem, potencial e colisão. é que vai cair então energia potencial e colisão, beleza. É que esse assunto não envolve exatamente isso, né?
Nem. Bem, energia potencial, de certa forma, está associada com trabalho, né? Mas colisão, não. Tem Ah, outro antes de colisão. Vou abrir aqui minha planilha para ver. sim. Seria legal se você me enviasse assim exatamente, né? Porque a gente tá falando de assuntos que são importantes aqui, mas se essa não é a prova que vai cair agora, você tá indo para a segunda prova? Vou para a segunda prova. É, Bem, então supostamente é para ser esse assunto, né? conservação de momento linear também. É que aqui, nessa prova, não tem nada sobre conservação de momento linear, tá? Até tem sobre energia potencial, esse problema aqui tem a ver também. O trabalho em si tem a ver com energia potencial, mas Sim, sobre colisão, não, tá bom? Então, talvez para uma próxima aula, você possa pegar um outro negócio aí, né? Que tenha isso. Beleza? sim. Beleza. Então, o negócio é o seguinte. O que eu ia falar? Vamos continuar. Bem, então, o que que é energia cinética, né? Ela tem uma fórmula. É massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, energia cinética está associada com a velocidade, ok? Como Sim. rolou força, empurrando ou freando, etc., a gente sabe que a força vai aumentar ou ela pode diminuir a velocidade, que nem num carro. A força do motor aumenta a velocidade, a força do freio diminui, né? Então, a energia cinética final, se está associada com a velocidade, vai ser associada com a velocidade final da nossa análise. Enquanto a inicial, óbvio. Tá bom? Muito bem. É, Agora, vamos colocar as informações denunciadas, as informações que nós queremos. Né? Por exemplo, eu não gosto de começar uma questão do jeito que eu comecei aqui. Eu gosto sempre de colocar o que o problema está pedindo. O problema está pedindo aqui, ó, velocidade no 8 metros. Ou seja, ele quer saber a velocidade final. Por isso que eu estou usando energia cinética, porque ela traz isso na fórmula dela. Eu quero a velocidade final. E a velocidade final está aqui. Então, nosso objetivo aqui vai ser encontrar a velocidade final. Como nós estamos trabalhando com física, a gente tem que treinar em não uh, ficar jogando número. Vamos isolar primeiro o que o problema está pedindo. Matemática, né? Então eu posso pegar esse cara e jogar para outro lado. Então eu vou deixar esse cara aqui sozinho. Vai ser igual a área. E como esse cara aqui foi para outro lado, ele troca de sinal. Quem está de um lado negativo vai para outro positivo. Tudo bem? Eu só isolei esse termo. Entendeu o que rolou aqui? Sim. Nada de física, né? Só matemática. Agora eu vou passar esse 2 multiplicando para o outro lado e o m dividindo. Em vez de área, eu vou escrever só A. 2A de área. Mais mvi ao quadrado. E a massa dividindo. Estava multiplicando, vai dividindo para o outro lado. Aqui, como tem massa, eu corto. Né? Massa dividido por massa, corta. E finalmente, como estava ao quadrado, eu preciso da raiz quadrada. Beleza? Então agora, para encontrar o que o problema pede, é só jogar os valores. Todos esses valores nós temos no enunciado. E você obteve esse, né? Então, agora é sua vez. Se você não está com o PDF aberto aí, com a imagem aberta, abra, joga os valores, né? Lembre que o A é 25, você mesmo achou, e me diga qual que é a velocidade final, beleza? Sim. Lembrando que a inicial está no enunciado.
Enviei. Muito bom, vamos ver. Ah, que legal. Parece que você jogou os valores certinhos. Parari, parará. Legal. Mas você não receberia nota 10 nessa questão porque faltou a unidade no final, né? É, eu Metros esqueci de por novo. segundo. Beleza? Pegou mais ou menos a ideia do problema? Vamos revisar. Ah, tem uma informação aqui que pede trabalho, algumas informações, tem um gráfico. Então a gente sabe que trabalho tem algumas formas, a mais clássica é essa, mas quando a gente tem uma força que não é constante, como é o caso aqui, ela está mudando, né? Então ela não é constante, óbvio. Não dá para simplesmente jogar um valor aqui. Ela tem muitos valores aqui, né? Então não pode jogar um valor aqui, não dá para simplesmente jogar um número e multiplicar por 8. Então tem que calcular a área. Isso você já deve estar imaginando, tem a ver com integral, né? No mundo real. Aqui a gente está simplificando. Quando dá para simplificar, a gente simplifica. Daí tu encontrasse aí 25 joules. Muito bem. Depois ele pedia velocidade. Falou de velocidade de trabalho, tu já sabe que vai ter que associar com teorema trabalho-energia cinética. Beleza? O trabalho é a área, a energia, a variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos inicial, e essa é a fórmula, mv quadrado sobre 2. Claro, com a velocidade final e inicial. Daí fizemos uma algebrazinha de boa, jogamos o valor, já era. Top? Muito bem. Cara, quando que é a tua prova dessa matéria? Me fala aí. É só 3 questões mesmo. Eu tenho a última prova que eu fiz aqui. Vale 30 Ah, ma- pontos. mas quando que é? Ah, vai ser quarta-feira. Eu já peguei da Depois de semana que manhã? é quarta-feira de tarde. Putz, A recuperação é na próxima semana, se eu não conseguir a tempo. entendi. Bem, então tá bom. O que eu vou fazer aqui pra te ajudar, filha? Hum, vamos fazer o seguinte. Eu quero ver se tu consegue fazer rapidamente uma questão parecida com essa, tá? Tá. Ah, bem, então, como tem gráfico, né? Fica sempre meio ruim de eu gerar alguma coisa aí no chat GPT. E também se eu fosse para procurar agora num livro, tipo Halliday, tem várias, mas eu também não quero, né, gastar tempo com isso. Então, o que eu vou fazer é te pedir o seguinte: se você entendeu a lógica, tente não olhar, tá? Quando você precisar, você olha, mas tenta não olhar. Tá. Aqui vai ser 3, aqui vai ser. Vamos trocar assim, ó. Vai ser 20, 10, 10, nossa, 10, 20. E aqui vai ser 5, 10, 15, 20. Beleza? Então aqui vai ser até o 20. A velocidade inicial dele vai ser 10. Tudo número redondo. Nossa, meu 2 ficou estranho. Agora sim. Tá bom? Então você tem uma missão para fazer essa conta aí super rapidinho. Mas eu vou fazer o seguinte, né? Supondo que você não consiga fazer alguma coisa sozinho, vou salvar aqui, vou te enviar e você tenta. Você pode, né, olhar o que eu te enviei, mas tenta não olhar. Tá na mão. Daí eu quero que você faça como se fosse uma prova mesmo, hein? Sem errar sinal, sem errar unidade, tudo passo a passo, bem explicado, que nem na prova. Pra eu te dar dicas.
Eu vou no banheiro rapidinho, tá? Já volto. Tá bom. Pode, eu tô no meio de uma aula, se você não se incomodar. Não, eu não sei, na verdade, eu tô numa aula online. É só se você não se incomodar mesmo. Qual a prova de quarta? Tem um cálculo 2 e física.
Oi, vamos ver aqui, Mari. Vamos ver o que tu fizeste. 125 joules, beleza. A última deu negativo dentro da raiz quadrada. É, this doesn't make sense. Por que será, hein? Que loucura. Ah, bem, eu bolei uma velocidade aqui que não sei, né? Talvez para toda a estrutura do. Bem, será? Deixa eu ver se você não errou alguma coisa. Mas pode ser viagem minha. Ter colocado uma velocidade muito alta inicialmente e devido às condições da coisa ali, mas não faz sentido, né? Faz sentido. Tá, deixa eu ver o que você fez aqui. De toda forma, eu coloquei uma força extra no problema. Era para ter aumentado a energia cinética no final. Ó, eu lembro que a gente fez uma soma dentro do outro problema, né? Aqui você manteve uma subtração, o problema deve ser esse, certo? Esse foi o problema. Olha só, né? Aqui, como eu passei para o outro lado, ficou positivo, né? Mandei esse cara aqui para o outro lado, eu espelhei e ficou assim, daí ficou uma soma. Você colocou uma subtração, beleza? Tá bom, então achamos o erro, é isso que importa, show de bola. Que bom que você percebeu também que ter uma resposta negativa lá não era no mínimo estranho, né? Raiz quadrada de número negativo não existe. Muito bem. Então, vamos continuar. Agora aqui uma já que envolve potência, né? Energia potencial. Deixa eu ver aqui. Um objeto de massa 2 quilos. Ó, eu vou te dizer uma coisa. Deixa eu só ler esse enunciado aqui para ter certeza do que eu vou falar. Um objeto de massa 2 quilogramas é solto com velocidade inicial nula de altura 0,8, considerando 9,8 metros por segundo ao quadrado. Calcule o trabalho realizado pela força-peso pela trajetória 1 e 2. Professor, Oi, minha internet tinha caído. Eu voltei agora. não falei nada que importa. Eu estava só lendo o enunciado, beleza? Tá bom. Bem, o que eu ia falar para você é o seguinte: essas questões não estão me parecendo serem de alto nível, tá? O que eu quero dizer com isso? Que você não, vamos dizer assim, que você não vai ter dificuldade de aprender se quiser, né? Às vezes as coisas são alto nível e fica difícil. Mas aqui são questões simples. Mesmo apesar de você não ter estudado isso na escola, não tem problema. Isso aqui poderia tranquilamente ser uma questão introdutória de ensino médio, assim. Não parece coisa de graduação. Então, vá com confiança na prova, você tem capacidade suficiente de aprender essas coisas. Por exemplo, né? O trabalho realizado pela força-peso pela trajetória 1 e 2. Bem, qual que é a característica teórica que a gente precisa saber aqui para resolver esse problema? Afinal de contas, está rolando um negócio esquisito, né? Ele sobe, desce, de uma forma meio esquisita. Não sabemos a altura que ele faz esse processo. E a coisa, ela tem duas trajetórias, né? Parece uma torta, que é a 2, daí outra que é uma queda, que é a 1. São duas trajetórias diferentes, mas elas começam no mesmo lugar e terminam no mesmo lugar. Já que é assim, então nós temos uma situação interessante aqui, que é o fato que eu vou escrever. A força-peso é uma força conservativa. Isso é um conceito muito importante. Se ela é conservativa, isso vai servir para você também lá em cálculo vetorial, uma matéria que você vai ter no seu curso. Já que ela é uma força conservativa, só importa a variação da altura, não importa o caminho. Só importa a foto, vamos dizer assim, que aconteceu aqui e aqui, no começo e no fim. O que você precisou para esse caminho não importa, porque a força-peso é conservativa. Tem forças que importam. Por exemplo, o atrito. O caminho que você faz, se tem atrito, importa. Por quê? Porque o atrito não é conservativo, muito pelo contrário. Ele é justamente a dissipação. Beleza? Então, a ideia é essa.
Agora que você tem essa ideia em mente, né? Você entendeu que tanto faz o caminho 1 e o caminho 2 vão dar a mesma resposta. Porque ambos estão ocorrendo aí devido a uma força conservativa, a força peso. Muito bem. Então, tendo em vista isso, a única coisa que a gente precisa saber aqui é que o trabalho no caminho 1 vai ser igual ao trabalho no caminho 2, que é igual à força, ou melhor, que é igual à energia potencial, a variação da energia potencial gravitacional. Bem, por quê, né? Porque ela, por sua vez, é igual à variação da energia cinética também. Ou seja, está tudo relacionado com o teorema trabalho-energia cinética. Mas isso a gente vai deixar para lá. Por hora você precisa saber que esses caras são iguais à variação da energia potencial gravitacional. Que, por sua vez, é igual a mgh. Ou, mais preciso, já que é delta, delta H. Ou seja, variação da altura. A massa é 2, a gravidade é 9,8 e o delta H é 0,8. Agora é só fazer essa conta aí, né? Vai dar mais ou menos uns 80. Melhor, uns 80 não, eu tô maluco, 16, 1,6 vezes 10, seria 16, alguma coisa próxima de 16, deve ser um 15,5, 15,7 por aí. Ok? Ou seja, significa que tanto no caminho 1 quanto no caminho 2, o trabalho realizado pela força-peso é igual a 15,7. Ok? Muito bem. Agora vamos ver a próxima. A velocidade do objeto para a altura zero, né? Ou seja, quando ele termina o processo. Então, acabamos de conversar, na outra questão, que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Agora a gente já tem o trabalho. E a variação da energia cinética vai ser a velocidade final menos a energia cinética final menos a inicial, que está associada com a velocidade final e inicial. Acontece que ele citou essa palavra, solto. O que significa que ele foi solto? Significa que ele não foi jogado com uma determinada velocidade inicial. Foi solto, então a velocidade inicial é zero. Você solta ele e ele começa a ganhar velocidade devido à ação da gravidade. Então, deu zero, a inicial é zero, então esse termo todo, a velocidade inicial é zero, então esse termo todo de energia cinética inicial é zero. Portanto, agora eu vou simplesmente dizer que a velocidade final é 2 vezes o 15,7 dividido pela massa, que era 2 também, né? 2, isso. Tudo isso raiz quadrada. Então, vai ser, bem, como corta-corta aqui é quase 16, a raiz quadrada de 16 é 4, então a resposta vai ser quase 4, tipo um 3,9 por aí. Beleza? Recapitulando. Tinha duas situações de queda aqui, uma com morrinho e uma direta. Importa? Não, porque o que está causando é a força gravitacional. Então, então o trabalho é o mesmo, porque a força é conservativa. Isso é um conceito, você tem que decorar esse conceito. Bem, então, como o trabalho vai ser identicamente igual à variação da energia potencial, já que é conservativo, a fórmula da energia potencial é mg ΔH, onde ΔH é a variação da altura, que de acordo com o enunciado é 0,8. Jogamos os valores, deu isso. Ou seja, trabalho é, nas duas situações, 15,7 joules. Depois ele pede velocidade. Eu sei que trabalho se relaciona com a velocidade por meio do teorema trabalho-energia cinética. Coloquei as coisas e notei que inicialmente a energia cinética era zero, porque a velocidade inicial era zero. Foi solto. Fiz uma matemática de bar aqui, cheguei em 3,9 metros por segundo. Beleza? Tudo bem? Bem, se você tem dúvidas, é só falar. Se você não tem dúvidas, então eu vou fazer a próxima. E vou deixar uma tarefinha para você. Vou falar no fim da aula. Esse enunciado é longo. Uma certa mola peculiar não obedece à lei de Hooke. Opa, isso aí é novo.
A força em Newton que ela exerce quando estendida a uma distância x em metros tem um módulo de esse cara aqui, no sentido oposto ao deslocamento. Beleza, isso aí continua fazendo sentido. Mola é sempre força oposta, né? Você empurra uma mola numa direção, ela te empurra para o outro lado. Quanto mais você empurra, maior a força também que ela te empurra. Quanto mais contraído está, maior a força que você precisa para contrair um pouco mais. Calcule o trabalho total necessário para distender a mola de 0,5 a 1. Aqui o bagulho fica louco, tio. O negócio aqui é o seguinte. Eu falei para você que trabalho é igual a força vezes deslocamento, né? Mas eu também falei para você que se você tiver um gráfico de força por deslocamento, o trabalho de um valor inicial a um valor final vai ser a área, né? Uhum. Acontece que aqui nós não temos um gráfico, nós também não temos uma força constante. Nós não temos nem isso, nem isso. Né? Nós não temos gráfico, nós não temos força constante. Por quê? Porque ele falou que a força aqui, ó, é essa. É uma expressão que, como você pode ver, depende de x. E x, obviamente, é o deslocamento. Ou seja, o trabalho em si depende da força e do deslocamento. Isso, essa fórmula já conta para nós. Mas a força também depende do deslocamento. Faz sentido numa mola, né? Quanto mais deslocada a mola tá, quanto mais apertada ela tá, né? Mais força você precisa. Ela varia devido ao deslocamento. Acontece que normalmente, quando a gente está falando de lei de Hooke, é isso aqui, né? Você, ou melhor, tipo, você está contraindo ali, né? Você está esticando, que seja, isso não importa. Acontece que quanto maior for o x, se você estiver esticando, né? Menor vai ser a força. Imagina, eu já te dei o exemplo, pensa numa mola, né? A mola tá lá normalzinha. Tá a mola. Tá bloquinho. Quanto mais você empurra, quanto mais contraída a mola tá, mais força você precisa para empurrar ela. Né? Então é isso que esse gráfico está te dizendo. Né? Quanto mais perto do zero aqui, mais força você está precisando. Quanto mais longe do zero, né? Menos contraída ela está, menos força você precisa. A força está abaixando aqui de acordo com o gráfico. Deu para entender mais ou menos o processo de uma mola? Essa mola, apesar de não ser identicamente igual a isso que eu falei, tem a mesma ideia. Então, o problema é o seguinte: como a força está variando em função do deslocamento, a gente vai precisar encontrar uma expressão que junte as duas coisas. Isso a gente chama da matemática de parametrização. Em outras palavras, você vai ter que integrar. Você vai ter que somar as forças e os deslocamentos ponto a ponto. De 0 a 5 a 1. Bem, como a fórmula é força vezes deslocamento, dentro da integral vai ter que ter a força, que é aquela fórmula que o enunciado nos deu. 52,8x mais 38,4 x quadrado. Tá, aqui tá a força. Cadê o deslocamento, professor? O deslocamento tá aqui, no diferencial da integral. Ok? Então, se você parar para pensar, continua sendo força vezes deslocamento. Mas a força não é constante. A força varia posição a posição. Então, como ela varia posição a posição, ela está mudando posição a posição, que nem aqui. Por isso eu tenho que fazer uma integral. O que é uma integral? É uma soma ponto a ponto. No caso aqui, posição a posição. Isso que é uma integral. Ok? Então, por isso que aqui a gente precisa da integral para resolver o problema. Bem, se você passou em cálculo, eu suponho que você aprendeu integrais em cálculo, certo? Teve integral no seu cálculo? Uhum. Então, supostamente você saberia resolver essa integral. Essa integral aqui é a integral mais banana possível, né? Vai ficar 52,8x quadrado sobre 2 mais 38,4x ao cubo sobre 3. Se na prova de cálculo tivesse umas dessa aqui, né? A gente dá glória a Deus. Daí, agora tem que fazer essa coisa aqui do final menos o inicial, né? Ou seja, você vai pegar essa expressão, vai colocar 1
os x's. Depois você vai colocar um menos e vai colocar o 0,5. Eu vou fazer, vou deixar de ser preguiçoso e vou fazer. Mas a conta eu não vou fazer. Então, vamos fazer assim, vamos colocar de 1 aqui, vermelho, e 0,5 azul. Então, no lugar do x eu vou colocar 1. Oh, caramba. Aqui também. E, mesma coisa. E aqui eu vou colocar 0,5. Aí tem que resolver essa continha, sacou? Sim. Parênteses, porque senão pega em todo mundo. E aí no final você coloca aí a unidade Joule. Beleza? Então teve 3 tipos de problema, né? Teve um que precisou usar teorema, teve um que precisou usar integral, e teve um que precisou fazer a área da curva. Na mão mesmo, né? Porque integral calcula a área. De certa forma, o que eu estou fazendo aqui é calcular a área abaixo dessa curva. Mas como essa curva é uma curva esquisita, né? Ou melhor, essa é uma curva esquisita, é uma parábola. Então a gente não consegue usar fórmula de triângulo, fórmula de retângulo, né? Não é tão simples assim. Tem que integrar. Beleza? Então tá bom. Bem, a missão que eu vou te dar é a seguinte: você vai refazer essas questões aqui sem olhar. Agora você aprendeu. E nós temos 2 aulas ainda até a tua prova. Tu tem que me trazer questões que você tentou fazer e não conseguiu, tá? Eu vi que você é boa de matemática. Como você percebeu, a maior parte aqui é matemática. Tem um teorema ou outro, mas o ChatGPT pode te ajudar. Beleza? Então, Sim. vai pegando provas antigas aí, listas, coisas assim que teu professor falou, e me traga questões que você tentou fazer e não conseguiu. Pode ser? Tá bom.